Bom dia, irmã Suzana. Bom dia, irmã Johnny. Graças e paz, todos sejam bem-vindos. Que Deus esteja abençoando aí nosso dia, nossa escola bíblica dominical. Vamos dar início daqui a pouquinho. Bom dia, irmã Artene. Nós vamos dar início ao nosso momento de escola dominical. Enquanto os demais irmãos vão chegando, quero convidar os irmãos a nós orarmos, a nós nos apresentarmos aí diante do Senhor Jesus Cristo, apresentar esse dia, as nossas vidas e assim nos direcionar segundo a forma como o Senhor tem nos dado esse tempo de estarmos juntos e assim compartilhar um pouco do amor do Senhor, mesmo distantes, né? O desafio que gostaríamos era que assim estivéssemos unidos, abraçados aí como nós gostamos, mas são tempos que requerem de nós atenção, um cuidado especial dentro da saúde. Eu sei que os irmãos estão cuidando e nós iremos aqui hoje, mais com essa ferramenta ainda, aprender sobre como intercedermos e apresentarmos a nossa vida diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, reúna a sua família para que a gente possa nessa manhã fazer nosso estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Jesus, pelo dia, pela oportunidade que temos em te servir, pela oportunidade que temos, Senhor, em adorar o Senhor, a oportunidade que temos nesse momento de rever, conversar, aprender a palavra do Senhor Jesus. Quero colocar diante do Senhor Jesus Cristo, Pai, as nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo privilégio que temos de usar essa ferramenta, Jesus, para continuar compartilhando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos direcione, Senhor, nessa manhã. Fale, Jesus, através do nosso coração, que possamos entender, Jesus, sobre a intercessão e assim, Jesus, usá-la, Jesus, para a nossa vida, em prol das pessoas que assim desejamos e ansiamos, Jesus, que sejam restauradas, curadas e transformadas. Assim, Jesus, eu te peço, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos, aos que estão chegando aí, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu já disponibilizei o material aí para os irmãos estarem acompanhando, está no nosso grupo. Se você não recebeu, se você está assistindo ou depois estará assistindo aí, não tem o material, nos mande uma mensagem que será uma alegria compartilhar as aulas. Tem as outras aulas dos outros dias que nós temos falado sobre o ministério cristão, e hoje falaremos um pouquinho mais sobre o ministério da intercessão. Hoje nós já, por providência também, muitos locais do Brasil, as igrejas, os irmãos, as pessoas estão intercedendo por nossa nação, decidiram nesse dia de hoje, o dia 5 do 4, levantar um clamor em prol da nossa nação, das vidas das pessoas. E aí eu queria compartilhar junto com os irmãos de que forma nós podemos, e aí, ou seja, será útil a nossa intercessão, o direcionamento que Deus tem para a nossa vida, para que cada um de nós possamos aprender e reaprender mais. Então, ministério de intercessão. O texto bíblico nosso, ele tem algumas leituras boas aí para os irmãos estarem lendo e relendo. Está em Gênesis 18, e aqui eu não vou fazer a leitura, mas se os irmãos recordarem ali, nós vamos ver ali a intercessão de Abraão pela vida do seu filho, seu sobrinho Ló. Ele intercede ali quando ele está em Sodoma e Gomorra, e ele utiliza ali uma expressão muito interessante, uma intimidade com Deus, para apresentar a vida do seu sobrinho, para livrar a vida do seu sobrinho. Mas também a gente tem ali em Êxodo capítulo 32, e aí eu vou estar lendo junto com os irmãos uma parte que eu achei muito interessante. Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao versículo 32.
Aqui, se os irmãos recordarem o texto, Moisés ele sobe ao monte para orar e buscar ali, Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. Ele fica 40 dias e 40 noites ali jejuando. Mas enquanto isso, o povo ficou disperso, e enquanto o povo ficou disperso, começaram a fazer algumas coisas, e entre elas fizeram um bezerro de ouro, que era errado aos olhos do Senhor. Quando Moisés chega, ele encontra o povo na situação e ele entende que Deus iria castigar o povo por essa desobediência ao Senhor. Mas o que eu quero então destacar é que mesmo quando existe então um direcionamento, uma palavra para o castigo, a intercessão, o que ela faz na vida e no povo do Senhor. Aqui no versículo 30, Êxodo capítulo 32, versículo 30, diz o seguinte: E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me, peço, do teu livro que tem escrito. Aqui, Moisés, diante da intimidade que ele tinha com Deus, diante do desafio que ele tinha com Deus, ele se apresenta ao Senhor. E olha que interessante a gente poder observar aqui. Ele diz: olha, se o Senhor perdoa os pecados, né, se não, tira o meu nome do livro da vida, perdoa o pecado do meu povo. Aqui é realmente uma intimidade muito grande. Eu não tenho dúvida que Moisés não estava ali colocando o seu nome de estar no livro da vida ali, colocando ele por acaso. Ele sabia que Deus iria perdoar e ele intercede. Esse é o desafio da intercessão, é entender que Deus ele ouve a nossa oração. Também nós temos aqui em Atos capítulo 12, e eu vou estar lendo o versículo 2 com os irmãos. Atos 12, que também faz parte do nosso texto. São alguns textos que temos ali para os irmãos estarem acompanhando no dia de hoje. É claro que nós não vamos estar lendo todos, mas no versículo Atos 12, 12 diz o seguinte, fazer aqui um contexto junto com os irmãos. Quando o povo, os discípulos eles estão sendo dispersos, e começaram algumas perseguições, e ali nós vamos ver Tiago, Pedro, eles foram presos, e a igreja ficou ali reunida em intercessão. Ali no versículo 12 diz o seguinte: E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então ali, depois de eles saírem da prisão, nós vamos verificar ali que eles foram para a casa onde as pessoas estavam orando e intercedendo. Então vejamos ali o agente causador dessa libertação desses servos do Senhor Jesus. Em João 17, a oração de Jesus por nós, a oração que Jesus faz então pelas nossas vidas. Então vamos lá, irmãos. O que essa aula, o objetivo da nossa aula hoje? É entender a importância de se ter uma vida diária de oração e intercessão. Eu não sei se os irmãos têm a prática, se os irmãos oram todos os dias, a não ser aquela oração, e aí eu vou explicar um pouquinho rapidamente daqui a pouco, sobre alguns aspectos da oração, a qual nós fazemos todos os dias, mas geralmente a gente tem se atido muito à oração de agradecimento, no sentido: obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pelo alimento, e algumas orações, esse modelo de oração, ele deve também fazer parte do nosso dia, onde nós apresentamos a vida dos nossos irmãos, onde nós apresentamos ali cada pessoa que o Senhor tem colocado e direcionado em nossa vida. O objetivo da aula também é a importância de uma intimidade com Deus por meio da oração. Lembrem lá quando eu falei, aqui nós lemos sobre quando Moisés ele se apresenta de Deus, ele dizendo, intercedendo pelo povo, e diz: olha, Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado deles, peço que tire o meu nome do livro da vida.
daquele que o Senhor tem escrito. A intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade que ele apresenta aqui com Deus é muito importante para a gente entender a nossa caminhada na vida cristã, no relacionamento cristão. E o terceiro ponto que a gente vai estar também destacando é a intercessão como prática diária na vida de todo aquele que é consagrado a Deus em sua obra. Então, ou seja, quer servir bem ao Senhor? Por que a gente às vezes vê ferramentas? É como pensarmos a nossa vida como uma espada. Ou seja, somos uma boa espada, uma espada excelente, porém desafiada, uma cega, né? Como se a gente pode dizer o seguinte, uma espada que não corta. E a intercessão, ela demonstra isso na nossa vida e demonstra através da intimidade que nós temos para com Deus, de estar todos os dias sendo afiados, né? Sendo moldados ali segundo a vontade do Senhor, e ou seja, ser útil nas mãos do Senhor, uma ferramenta útil nas mãos do Senhor Deus, através da nossa intercessão, através do uso que nós temos. Então, a intercessão, ela deve fazer parte da prática da nossa vida. E aí, o que é interceder, então? Colocar-se no lugar do outro e advogar a sua causa como se for a sua própria. Então a gente às vezes vai mudar um pouco esse formato da nossa oração, e é você se colocar no lugar daquela pessoa, é você interceder por aquela pessoa, colocar a sua vida diante do Senhor Deus no ponto daquela pessoa, para que ela possa ser abençoada, para que ela possa ser direcionada por Deus. Então quando você está intercedendo, você está se colocando no lugar. Vejamos, por exemplo, nós estamos tirando um tempo aí para orarmos hoje de manhã, já colocamos aí, os irmãos estão colocando alguns pedidos de oração. Se você ainda não colocou, coloque aí, que nós estaremos já aprendendo e colocando isso também diante do Senhor. Estaremos intercedendo por você, porque se tem doença, se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, isso nos incomoda como corpo do Senhor Jesus Cristo, e nós queremos, ou seja, orar, interceder a Deus, ou seja, nos colocando no seu lugar, sentindo a sua dor, para que Deus possa também estar te curando, abençoando, direcionando a sua vida. Estar entre Deus e os homens, a favor destes, portanto, tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade de tal maneira que luta em oração até a vitória que na vida. Então aqui a gente vai ver outro aspecto que era interessante, é se colocar no ponto, ou seja, que aqui nós veremos aqui, entre Deus e os homens, é se apresentar nesse meio, para que, através da sua intercessão, as respostas de Deus possam estar acontecendo. Quando nós vimos aqui Moisés, ele colocar essa parte interessante, nós vimos também Abraão, ele intercedendo ali, Senhor, acaso o Senhor destruiria essa cidade se houvesse ali 50 justos? Deus, não, eu não destruiria essa cidade se ali houvesse 50 justos. Então, vejamos, olha que interessante. Aqui ele se coloca no lugar, ele se coloca ali diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus, ele apresenta a sua vida diante de Deus, para que a vida do seu sobrinho e daquelas pessoas que fossem justas também não viesse a perecer. Então nós encontramos, ou seja, algumas orientações para a oração. A oração, a gente entende, às vezes é facultativo? Não. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. É requerido de cada um de nós da nossa vida, né, orar. A palavra se orar e sem cessar. Aqui Tiago 5,16 diz assim, orai uns pelos outros. E aqui, ou seja, eu oro por mim, eu oro pela minha vida, eu oro pelas coisas que Deus tem nos dado, agradeço, sou grato a Deus, sim, mas eu preciso orar também pelos outros, eu preciso interceder. Então é nesse sentido. Eu coloquei um quadro na nossa apostila aí, se os irmãos puderem, estiverem acompanhando aí junto, nós colocamos em PDF para que fique fácil a sua visualização. Aqui nós vimos alguns motivos. Tipos de oração: oração de arrependimento, oração de agradecimento, oração de louvor, adoração pelo que Deus é, né? A oração de louvor é pelo que Deus fez, faz e fará. A oração de adoração é pelo que Deus é. Nós também vimos a oração de petição,
por si mesmo, com súplica, onde nós pedimos, apresentando os nossos desejos diante do Senhor, aquela oração de entrega, onde que a gente lança todas as coisas, ou seja, nossa vida, nós entregamos o nosso ministério, nós entregamos o nosso direcionamento nas mãos do Senhor, a oração de consagração também, e a oração de intercessão, é onde que nós acabamos de aprender um pouco mais sobre o que é intercessão. Dentro desse aspecto, nós intercedemos pelas pessoas, nos colocamos no lugar, ou seja, nos colocamos em meio, né, entre Deus e os homens para interceder por elas e assim apresentar a nossa vida em oração para que aquela pessoa possa receber e assim entender sobre isso. Então vejamos aqui alguns exemplos de intercessão, e o assunto ele é bem assim especial, porque dentro do tempo que nós estamos, quanto que nós vamos precisar nesses dias aí aprender sobre o que é intercessão e podermos praticar todos os dias. Nos mostra alguns exemplos, ou seja, como nós vimos ali esses exemplos de Abraão, o exemplo de Moisés, o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo, o exemplo da igreja que estava orando por Tiago e Pedro. Então a gente viu esses exemplos aí já. Se você está entrando agora, não visualizou, nós vamos estar salvando esse vídeo e depois os irmãos podem estar assistindo essa parte que você não viu ainda, vai estar sendo publicado tanto no YouTube como também no nosso Instagram. Então, ou seja, toda a igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão. Ministério, nós temos destacado esse tempo, nós vimos assistência social, ministério do louvor e outras áreas da nossa vida, da igreja, que fazem parte, que os irmãos são chamados. Nós estaremos também estudando sobre o Ministério do Ensino, nós estamos no mês da EBD, irmãos, estamos pensando aí em meios de trabalhar também a nossa EBD nesses dias, então aguardem aí, não precisam se preocupar, de alguma forma nós estaremos comemorando o nosso mês da EBD e você faz parte, soma junto conosco aí para a gente fazer um excelente mês da EBD. Então vamos lá, o intercessor dirige-se a Deus não por causa de si mesmo, mas por amor ao próximo. Então o primeiro ponto que a gente vai enxergar, ou seja, a gente sente empatia por aquela pessoa, nós entendemos que há uma necessidade urgente. Dá um exemplo para os irmãos. A minha esposa sempre está aqui me pedindo, ou seja, vamos orar pela vida do pastor Sócrates. O pastor Sócrates é o nosso secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, mas é uma pessoa que nós aprendemos a gostar e respeitar. E a minha esposa, a esposa do pastor Sócrates, é uma das conselheiras da minha esposa. Então, aquilo traz um carinho muito grande, uma afinidade entre as duas, a tal ponto, se o seu esposo não está bem, ela se sente também na necessidade de orar e interceder da forma como ela pode para a vida do esposo dela estar bem. Então aqui a gente vai ver o seguinte, é se colocar no lugar daquela pessoa. É se colocar, ou seja, entendendo um pouquinho, ou buscando entender um pouquinho a sua dificuldade e ali entender que Deus tem uma resposta para aquela pessoa. A intercessão representa uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida dos outros. E aqui a gente vai ver isso acontecer aqui também de algumas formas. Tiago e Pedro, quando eles estão lá presos, o povo não tinha como libertá-los, mas não tinha da maneira física, mas tinha da maneira espiritual. E aí quando nós observamos isto, eles oraram, estavam orando, estavam em vigília ali, adorando o nome do Senhor à noite, até que aqueles dois foram libertos pelo agir do Espírito Santo do Senhor. Nós também vamos verificar o seguinte, interceder é ver a necessidade da intervenção de Deus nas mais diversas situações. Deixa eu dar um outro exemplo que eu não falei no nosso texto, mas os irmãos vão se recordar aí da oração de Esther pelo seu povo. Quando há um decreto negativo para todo o judeu, um homem a qual queria destruir o povo do Senhor, ela entende ali através do seu tio Mardoqueu
e ele chama ela para que ela pudesse se posicionar. Ela não tinha outra resposta a não ser orem e vamos orar e vamos colocar diante do Senhor. Ela chama a todo israelita, a todo homem de Deus, a todo servo de Deus, até seus animais, olha que interessante, para que eles pudessem levantar um clamor, para que eles pudessem jejuar e orar por 3 dias e ali ela pudesse se apresentar ao rei intercedendo. Então aqui nós vamos ver o seguinte, houve uma necessidade de uma intervenção de Deus para que acontecesse então o livramento da vida. E Deus deu essa intervenção, Deus permitiu que essa intervenção viesse na vida do povo de Israel através da oração de Esté e dos demais homens e mulheres que se apresentaram diante de Deus. Olha a importância, irmãos. É um texto atual, contemporâneo para a nossa vida, para a nossa reflexão. Nós temos aí o nosso povo, a nossa nação, e de que forma você vai fazer a sua intercessão, de que forma você vai se apresentar diante do Senhor. Nós fizemos uma chamada ontem. Você não é obrigado a participar, a jejuar, mas o desafio que eu quero pensar junto com os irmãos é que nós somos chamados para interceder, e isso sim, e aí eu quero mostrar hoje que não é facultativo a nossa intercessão, não é porque alguém chamou para interceder, isso deve ser parte da nossa vida, não foi porque o pastor Luciano chamou, quem dera também assim, nosso chamado pudesse produzir mais em nós ainda o desejo de interceder, mas eu não quero levar por esse assunto, eu quero pensar que, ou seja, isso faz parte do nosso dia a dia, orar pela nossa nação, orar para nossos reis, orar para as nossas lideranças. A gente entende lá em Romanos, em Coríntios, a importância de orar por nossas autoridades. E aqui também outro ponto que eu queria pensar sobre a intercessão é todo cristão é chamado a exercer esse sacerdócio. Aqui o sacerdote é o que se coloca diante de Deus no lugar do homem. Olha que interessante, se você ainda não entendeu a palavra sacerdote, é aquele que se coloca diante de Deus no lugar do homem, intercedendo. Nem todas as pessoas no Antigo Testamento, no contexto do culto ali, eles poderiam estar e se apresentar diante de Deus, mas o sacerdote ele poderia ir lá ao templo, entrar no templo, depois que ele estivesse purificado, e ali ele intercederia, ali ele poderia estar se apresentando em prol do povo. Não era aberto a todos. Quando nós já entendemos o contexto que nós estamos hoje, através de Jesus Cristo, ele foi o nosso sumo sacerdote, ele se pôs no nosso lugar, ele intercedeu em favor da nossa vida, ele foi o sacerdote que se apresentou diante de nós e ele está diante de Deus e ele intercede por nós. Mas ali a gente vai ver um significado importante, é que o véu do templo também foi rasgado e hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus e orarmos, ou seja, exercer essa função diante do Senhor Deus, interceder por outras pessoas também. Então Jesus intercede por nós, mas ele nos ensina também a orar um pelos outros e interceder também pela vida dos nossos irmãos. Fazer súplicas, intercessão pelos homens. Então suplicar, clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Nós podemos dizer, ou seja, essa importância que deve ser na nossa vida, deve ser parte de cada um de nós. E outro destaque que eu quero pensar junto com os irmãos é a intercessão deve ser uma das prioridades da vida do cristão. Não é algo que talvez a gente tenha ensinado ou aprendido aí todos os anos, é uma das áreas que nós deveríamos começar já no nosso ministério, já é aprendendo a respeito da oração, já é intercedendo, já é clamando o nome do Senhor e invocando ao Senhor pela nossa família, pelas pessoas. Nós sempre temos falado nos PGMs, nossos momentos de oração na igreja, na intercessão, nas vigílias que nós temos, a importância de intercedermos por nossa nação, pelas pessoas. Agora na parte evangelística, de que forma isso pode então ocorrer, pastor?
É quando nós entendemos, irmãos, que as pessoas só vão entender a palavra, só vão abrir os seus corações para a palavra através do momento que nós pregarmos. Mas existem barreiras, existem obstáculos. E quais são esses obstáculos, então? A gente pensar. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do presente século. Os irmãos lembram daquele texto ali de Daniel, quando Daniel ele teve uma revelação de Deus e ele começa a jejuar, e por 21 dias Daniel está jejuando, e ele, ao estar jejuando, ele quer entender a mensagem, e aqui nós vamos ver um fato interessante. A mensagem desde o primeiro momento era para chegar a Daniel, mas houve uma luta, uma batalha espiritual para que essa mensagem pudesse chegar. E aí a gente pensa o seguinte: como que então nós podemos absorver isso para a nossa vida? Irmãos, nem tudo que nós queremos, desejamos, ela vai acontecer no momento exato que nós queremos. Nós precisamos aprender a orar. Se os irmãos lembrarem ali um exemplo que Jesus fala a respeito da oração, Jesus usa esse exemplo que ele deve ser prática da nossa vida. É quando uma mulher ela apresenta-se todos os dias na presença do juiz e diz ao juiz: julgue a minha causa. Ou no outro dia ela apresenta novamente: julgue a minha causa, julgue a minha causa. A palavra do Senhor vai dizer que esse juiz, mesmo sendo iníquo, mesmo não conhecendo a Deus, mas ele vai julgar essa causa porque ele não quer esse importúnio dessa mulher todos os dias ali, pedindo e clamando para que se julgue a sua causa. Claro que Deus não é assim, claro que Deus não se importuna conosco, mas o que ele quer dizer é mesmo significado. Irmãos, se todos os dias você se apresentar diante de Deus, intercedendo pela sua vida, intercedendo pelo seu próximo, orar, você vai orar por você, mas você vai interceder pela vida do teu próximo, você vai ver os resultados, a resposta de Deus, você vai ver o milagre de Deus acontecer na vida do teu irmão, das pessoas que estão ao seu redor. Se o seu esposo ainda não é convertido, a tua esposa, se tem filhos ainda que não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, eu queria te convidar a usar essa ferramenta, a intercessão pela vida dele, para guardar a vida dele, para que a palavra do Senhor possa alcançar a sua vida, possa alcançar a todos os que estão ao seu redor e assim direcionar, se posicionar ali como Moisés: Senhor, né, eu intercedo pela vida da minha família, eu intercedo pelas pessoas que eu amo, Jesus. O Senhor, né, ele vai ouvir a sua oração. Então deve ser uma prioridade, é um imperativo também. Não é apenas algo que eu vou fazer se eu desejo, se eu estou com vontade, pastor, mas eu não sinto vontade de orar, de interceder. Eu não sinto assim aquela vontade, sabe, acordar de manhã ou acordar na madrugada, interceder pelo meu irmão, clamar pelo meu irmão. Irmãos, talvez você não sinta realmente, mas não significa que você não deva fazer e que você não deva interceder. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: admoestro-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha só, orações, intercessão. Aqui Paulo está chamando, ou seja, o seu discípulo Timóteo, para que ele e os demais irmãos, a igreja, ela esteja orando e intercedendo, ou seja, colocando a sua vida, tirando um tempo para interceder. Então é um imperativo que nós precisamos, ou seja, cumprir na nossa vida. Nós temos que aprender da nossa falha de intercessão. Nós precisamos entender o seguinte: quando nós não oramos, nós não intercedemos, precisamos nos arrepender por isso. E deixa eu exemplificar para os irmãos. Sabe, pegar ali uma ferramenta, e se eu pudesse ali exemplificar da seguinte forma: alguns irmãos, algumas pessoas, alguns de nós já foram no hospital e chegaram lá. Tem algumas ferramentas, algumas máquinas, alguns maquinários de última tecnologia. E quando você vê aquele maquinário de última tecnologia lá no pátio, não sendo utilizado, deteriorando, estragando, não cumprindo o seu papel.
Então, o que eu quero usar isso como exemplo da intercessão? Sabe quando você tem irmãos e irmãs na igreja que foram chamados para a intercessão e não estão exercendo o seu papel de intercessores, não estão exercendo o seu papel se colocando na brecha, se colocando ali entre Deus e os homens para buscar o favor daquelas pessoas. Então, se eu posso parar e pensar, e eu não quero imputar isso à sua vida, mas eu quero pensar, ou seja, nós não estaríamos errando quando nós não estamos fazendo, nós não estamos intercedendo. Paulo chama a igreja, chama o seu discípulo Timóteo para que ele pudesse levantar a intercessão, orar pela vida com louvores, com adoração. E aí, ou seja, cada oração nossa realiza alguma coisa no reino espiritual. As nossas orações, a gente pensar o seguinte: mas a minha oração, a sua oração, ela é importante. A sua oração, ela vai fazer algo poderoso no reino espiritual. Ela vai trazer a nossa consciência, trazer, ou seja, a nossa consciência dessa dependência de Deus. E eu sei que Deus também, ele ouve e ele escuta as nossas orações, e não há nenhuma, irmão, oração nossa que ela não vai chegar até o trono do Senhor, quando nós assim fazemos ela com adoração, quando nós assim nos sujeitamos à vontade do Senhor. Claro que tem orações que não são para Deus, são para inflar o seu ego, são orações que não produzem, né, o efeito que é desejado, porque ela não pede as coisas que fazem e agradam à vontade do Senhor. Mas não é esse assunto que nós iremos tratar hoje. São pontos da intercessão que eu queria te chamar a você pensar. Muitas crises surgem em nossa vida por falta de oração. Concorda comigo? E aí, você acha que realmente é isso mesmo? Muitas das coisas que estão aconteceram porque nós deixamos de orar, deixamos de estar buscando ao Senhor, deixamos de estar vivenciando essa intimidade com Deus. Agora vamos parar e pensar o seguinte: quando nós olhamos ali alguma circunstância na vida de homens e mulheres do Senhor. Deixa eu pegar o exemplo do rei Ezequias. Há uma sentença sobre a vida dele. Ele é um homem que aparentemente na sua história ali é relatado como um bom rei. E quando o profeta chega para ele dizendo: olha, coloca a sua casa em ordem. E a partir desse momento, quando ele coloca a sua casa, para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem, ele estava doente, estava enfermo, ele vira para o lado e ora ao Senhor. E aqui nós vamos ver o seguinte: ele se apresenta diante de Deus e a resposta do Senhor é rápida na vida dele. Agora, outros casos, nós vamos ver o livramento de Deus sobre a vida. Quando o salmista Davi, quando o rei Davi, ele se apresenta diante do Senhor pelo seu povo, ele se apresenta diante do Senhor também pela arca, pela história de Israel. Então, muitas crises, irmãos, acontecem porque nós deixamos de buscar ao Senhor. Esses homens, eles mostram exemplos de quando eles buscaram ao Senhor, eles encontraram a resposta que Deus tinha para a vida deles. Então, aqui, muitas coisas vão acontecendo na nossa vida quando a gente dá pouco tempo e pouca ênfase ao que realmente é importante para nós. Então, somos chamados a interceder. Temos esse desafio cotidiano na nossa vida, deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte do hábito da nossa família, aquela oração de gratidão pelo almoço, pelo café da manhã, pela janta, aquela parte devocional que nós temos. E geralmente aí é onde entra o complicador, sabe, o agente complicador na nossa vida. É quando nós pegamos ali, por exemplo, está tendo as devocionais, eu pego ali o meu manancial diário, eu pego o pão diário ou qualquer outro manancial que é bênção em nossa vida, mas eu fico apenas restrito a esse tipo de oração, a esse tipo de alimento diário com Deus. Ele é importante, se os irmãos lembrarem ali quando Paulo ele chama, até agora eu não tenho dado o alimento sólido, porque até agora eu tenho alimentado apenas com o alimento, o leite, né, para uma criança. Essa é a parte introdutória da nossa vida. E sim, deve fazer parte. Todos os dias leia seu devocional, seu manancial, mas não fique restrito apenas a isso.
realmente se aprofunde, sabe? Mergulhe na palavra do Senhor, adentre na intimidade com Deus, busque essa intimidade com Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher que adentrou na intimidade com Deus, que mergulhou numa vida de oração, que mergulhou numa vida de comunhão com Deus, eu até hoje não tenho escutado, ou seja, um arrependimento de ter gastado, de ter perdido o seu tempo, achando e sendo desnecessário a sua vida. Pelo contrário, ou seja, todos eles, ou seja, que mergulharam na presença, se entregaram diante do Senhor. Então, somos chamados a interceder, irmãos. Nós precisamos aprender a nos colocar. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 33, diz: E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direto. Aqui, olha que interessante. Esse texto ele vem apontar, ou seja, longe de mim deixar de interceder, deixando de orar por vós. Olha a importância da intercessão aqui. Longe de nós, irmãos, longe do nosso hábito, deixar de orar pelas pessoas que estão pedindo. Os irmãos viram ali, já tem alguns pedidos de oração no nosso grupo da igreja ali, mas se você ainda não orou, pare um momento depois que terminarmos aqui, ore por essas vidas, clame, se coloque na brecha por elas, lembre, ou seja, você vai exercer essa função sacerdotal de se apresentar, ou seja, se colocar entre Deus e o homem, entre a necessidade daquelas pessoas para clamar e para buscar diante do Senhor. Então, ou seja, para que não haja crise na vida dos nossos irmãos também, nós precisamos orar. Então, somos chamados, e ai de nós, né? Enquanto a mim, longe de nós, o pecar contra o Senhor. E que ele vem apresentar o seguinte, que ele não orar, ele não interceder, é um pecado contra o Senhor. Então, pensemos sobre isso, irmãos. Eu não usar as ferramentas. Esses dias nós ouvindo um comentário de alguém tão importante, ele dizendo o seguinte: olha, nós estaríamos em erro, em falha, porque quando nós não clamamos, nós não apresentamos diante do Senhor Deus, ou seja, sabendo que a intercessão ela produz uma resposta diante de Deus, sabendo que Deus nos deu essa ferramenta e sabendo que a nossa intercessão ela abre as cadeias, como na vida de Tiago e Pedro. Nós sabemos que a intercessão ela cura as enfermidades. Quando Jesus ali por vários momentos ele intercede por a vida de muitas pessoas. Então, quando nós sabemos que existe essa ferramenta na nossa vida e que ela é poderosa não por nós, mas ela é poderosa em Deus, porque Deus dá legalidade a ela, que é a intercessão, e aí nós não fazemos e nós não cumprimos, então nós estamos errados. Então, ou seja, não quero nesse momento passar ali desapercebido desse ponto. É uma chamada a mim, mais ainda, mas é uma chamada a nós também. Nós precisamos interceder pela nossa nação. Aqui os irmãos têm essa camisa que eu gosto muito, né? Eu sou a esperança das nações. Nesse ponto eu coloquei essa camisa intencionalmente. Eu sou a esperança às nações. Qual é a esperança que você pode agora através desenvolver nesse momento? Nesse momento intercedendo, nesse momento clamando por sua nação. Deus tem um propósito para o homem no seu coração e permite que possa participar através da intercessão para que ele estabeleça esse propósito. Olha que interessante, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na vida do meu irmão, mas Deus me permite, através da intercessão, eu me apresentar, ou seja, diante dele, clamando, intercedendo pela vida do meu irmão, sendo empático e solidarizando com o problema, com as dificuldades do meu irmão, para que ele possa crescer e aí eu possa participar e essa resposta venha do Senhor. Então, o ministério da intercessão requer oração crítica e reverente, com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa ou outras pessoas que extremamente necessitam de intervenção divina. Então aqui é com oração, é com simplicidade, é com
joelhos dobrados, e a gente fala assim, pastor, mas na literalidade o joelho dobrado? Não, eu quero pensar o seguinte, joelho dobrado é um coração dobrado. Sabe aquela oração que você entende que o seu Deus ele está acima de você, que você é criatura, que você se tornou filho por causa da misericórdia de Deus, e você entende isso, então você olha com submissão à vontade de Deus, e aí se você está sentado, se você está em pé, se você está da forma como você esteja fazendo, mas com o coração de joelhos, nesse sentido, com o coração dobrado. O significado de dobrar-se, de ajoelhar, é reconhecer que alguém está acima. Então, quando você está dobrando os seus joelhos, você entende que alguém está acima de você. No caso, Deus está acima das nossas vidas, Ele nos direciona, Ele nos orienta então, no que precisamos fazer. Então, o apóstolo Paulo ele intercede também aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Eu vou estar lendo com os irmãos. Esse texto também é importante para a nossa reflexão de hoje também. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui o versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha que oração assim abençoada. Olha que maneira como Deus aqui usa a vida do apóstolo Paulo, e ele fala assim, ó, desde o momento que ele escutou, ele não deixou de orar, ele não deixou de interceder, ele não deixou de se apresentar, de estar na brecha em prol daquelas vidas, em prol daquelas pessoas da igreja de Colossenses ali. Então, estar, irmão, no seu quarto de guerra, estar no seu local de adoração. Jesus ensina ali, ó, quando você for orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ali, sabe, se derrame na presença do Senhor. Ali faça o seu quarto de guerra. Eu gosto muito daquele filme. Se os irmãos não assistiram, depois vamos ver se a gente consegue disponibilizar aí para os irmãos para que possam estar assistindo. Quarto de Guerra é uma exemplificação muito interessante de uma mulher que se coloca realmente na brecha ali para interceder, para clamar. É um exemplo de uma mulher, né, vitoriosa porque ela reconhece que é Deus que age, que é Deus que fortalece, mas ela faz parte. Então o desafio da intercessão é entender que Deus quer te usar, quer me usar para fazer parte do propósito que Ele está utilizando na vida, no tempo, em meio às nossas vidas, em meio aos desafios que temos cotidiano. Então, concluindo, nós vamos ver o seguinte: o ministério da intercessão somente será eficaz se feito segundo a perfeita vontade de Deus. Aqui 1 João capítulo 5,14 diz, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí, irmãos, lembre o seguinte, qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é ver a desolação, a vontade do Senhor é ver as pestes se aumentando, é ver as nações se levantando contra nações. Não é a vontade do Senhor. Agora, quando nós olhamos o seguinte, a ação, permissão do Senhor, e quando nós podemos nos apresentar, deixar, ou seja, a nossa vida diante do Senhor, ele nos chama a atenção para que nós possamos orar e interceder. Então, aqui, essa é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é permitir com que as vidas possam ser transformadas, e nós somos a ferramenta que Deus quer, a boa espada afiada ali, né, para orar, para interceder, para estar habilitada. O ministério da intercessão requer
assim que a oração do povo de Deus seja não somente segundo a vontade de Deus, mas também dentro da vontade de Deus, segundo a vontade e dentro da vontade do Senhor. É o que Deus deseja para a nossa vida, os nossos planos. O outro ponto que quero pensar junto é o que é a intercessão, senão trazer a vontade de Deus à vida dos homens, à igreja e das nações. Então, pensar o seguinte, é buscar através da intercessão o agir de Deus para as pessoas, para que possa acontecer no meio das pessoas. Sabe aquele remédio que cura tudo o que precisamos, que cura o que qualquer pessoa precise? Então é Deus, é o Senhor Deus. Então, quando nós nos apresentamos à intercessão, nós estamos entendendo, então, irmãos, que através da intercessão, esse remédio chegará a essas pessoas. Então, ou seja, e muitas vidas vão ser curadas e transformadas. E para já concluso, nós entendemos que, se entendermos isso, não esperaremos sobrar um tempinho para orar, mas fazemos da intercessão uma das prioridades em nossa vida. Não é se sobrar um tempinho, irmãos. Não é se tiver um tempo na sua vida. E esse é o desafio que eu queria pensar com você. Hoje, você vai conseguir adaptar um tempo? Vai te sobrar um tempo? Possivelmente não vai. Agora, se você priorizar um tempo, você vai conseguir orar. Pastor, talvez você me pergunte, mas eu ainda não sei orar. Ou seja, coloque diante de Deus, já comece a orar, comece a buscar diante de Deus, fale assim, Senhor, eu não estou satisfeito com como é que o nosso país está, com as pessoas morrendo, então Jesus, eu não sei orar ainda, mas eu estou pedindo nesse momento para que a mão do Senhor venha intervir, para que o Senhor possa ali, é como se você se apresentasse diante de um juiz, e esse juiz pudesse resolver ali, dar um veredito favorável às pessoas que você ama, e você está diante desse juiz, você se apresenta diante desse juiz e sabe que ele pode resolver, e que se você clamar a esse juiz e ele diz o seguinte, olha, se você me pedir, eu vou responder. Então, quando você fizer assim, você vai começar a entender o significado da intercessão. E você se colocará no meio. E aí a gente pensar o seguinte, você sendo intercessor, talvez você dentro no aspecto de pensar junto ali, você, aquela pessoa que precisa da sua intercessão, ela não pode estar na presença do juiz, mas você pode. Você foi chamado e você está ali, então você pode interceder por ela. Então, nesse momento, eu te convido, irmãos, a hoje você pensar um pouco diferente, né, sobre a intercessão. Se a gente, assim, hoje destacar, tire um tempo para você interceder por nossa nação, tire um tempinho, não feche o teu coração, não busque outros exemplos aí negativos que por falta de esse entendimento diante do Senhor, nós somos chamados, e ai de nós se assim não fizermos. Ore pelas pessoas, mas pastor, o meu coração nesse momento está quebrado. Sim, nós estamos orando por você, nós estamos intercedendo por você já, sabia? Então, ou seja, nós estamos fazendo o nosso papel, orar por você. Então, você é o desafio que eu queria pensar. Ore por outros também. Ou seja, da mesma forma que você vai ser fortalecido através das orações dos nossos irmãos, a Igreja Batista Palavra Viva está intercedendo pela sua vida. Então, se nós estamos intercedendo, vimos ali que Pedro e Tiago estavam presos e Deus manifestou ali de uma forma poderosa a libertação, nós vamos entender também que vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no meio do nosso povo que amamos tanto, e que Deus assim vai nos dar esse livramento. Amém? Deixe a sua observação, quiser depois nos mandar aí um comentário, algo que possa acrescentar aí o nosso compartilhar no dia de hoje, esteja fazendo ali. Mas o desafio que eu queria pensar é uma tarefa de casa hoje, né? Uma tarefa gostosa. E assim nós vimos. Irmãos, a nossa oração, a nossa intercessão é um chamado. E aí nós precisamos desenvolvê-la. Use essa ferramenta como maneira de abençoar a vida das pessoas. Nós temos aí hoje a nossa nação brasileira, muitas igrejas, muitas pessoas se colocando diante do Senhor, e muita gente tem se preocupado aí com metodologia. Não, eu queria só que você pensasse o seguinte, olha, você vai jejuar por esse motivo, você
Não, pastor, eu não vou jejuar, mas eu posso então interceder? Aí sim, eu devo interceder. Ah, mas todos estão fazendo. Não, faça também, não tem problema. Qual a dificuldade que nós temos? O povo, o mundo está ansioso por uma resposta de Deus e nós temos ela através da nossa vida, através da maneira como nós intercedemos. Então, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja fortalecendo o seu dia. Hoje, às 19 horas, nós te esperamos aí, irmãos, para nós estarmos adorando o nome do Senhor juntos. Faça aquele desafio, convide as pessoas que estão ao seu redor, convide as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, não deixe de estar sendo ferramenta boa nas mãos do Senhor, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Jesus, por essa manhã, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor nos chama para sermos intercessores. O Senhor nos chama, Jesus, para intercedermos, Jesus. E eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida dos meus irmãos. Eu quero orar, Jesus, pelo nosso Brasil, por cada vida, por cada homem e mulher, por cada índio, Jesus, por cada pessoa que está afastada, que está desviada dos seus caminhos também. Eu quero colocar diante de Ti, Jesus, esse é o papel que o Senhor requer de mim, da nossa igreja, entre os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos a chegar, a nos colocar, Jesus, de uma maneira realmente, Jesus, diante da brecha, como sacerdotes ali, Senhor, para o nosso tempo, Jesus, nos apresentando em meio, Jesus, a tantas necessidades urgentes entre as vidas, entre os corações, e assim, Jesus, nos usa com poder, com autoridade, com graça, Jesus, para que as vidas possam ser transformadas, Pai. Perdoa, Jesus, se nós falhamos, se temos falhado, Jesus, e não temos intercedido como o Senhor deseja, Senhor, como o Senhor requer de cada um de nós. Mas eis-nos aqui, Senhor. Assim, Jesus, nós queremos agradecer por esse dia, por essa manhã, por esse momento da Escola Bíblica Dominical. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a minha esposa colocou aqui: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o nosso dia. Compartilhe essa mensagem com as outras pessoas. Se você chegou agora, chegou há pouco tempo e não assistiu tudo, daqui a pouquinho já vai estar liberado aí novamente para os irmãos, e os irmãos vão poder estar acompanhando junto conosco. Um abraço, irmã Denise, um abraço, irmã Ana Cláudia, Aline, os demais irmãos, Fernanda, que Deus esteja abençoando a todos vocês aí, né, os demais irmãos que eu não citei, aqueles que eu não acenei ali, deu um abraço, irmã Fátima também, que Deus esteja abençoando o nosso dia aí. Irmão Israel também estava aí conosco aí, que Deus esteja abençoando a sua vida, fortalecendo cada dia mais. Irmãos, muito bom, né, esse momento diante do Senhor, essa palavra, que Deus assim te use poderosamente. Irmã Vilani também, um abraço aí, irmã Luciana também, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe os irmãos.